Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à solenidade de abertura do lançamento do caderno Planejamento de Cardápios para Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhor Marcelo Ponte, o diretor de Ações Educacionais, senhor Garigá Amarante, e a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional, senhora Débora Bosco. Convidamos a abrir o evento a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional, senhora Débora Bosco. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa de abertura, o presidente Marcelo e o diretor Garigã. Também aproveito para agradecer a presença de cada um de vocês e parabenizo, em nome da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, a equipe responsável pelo desenvolvimento deste material, especialmente os autores Solange Castro, Daniela Bicalho, Luiz Felipe de Paiva e Ana Flávia de Rezende. Este material foi muito aguardado e preparado com muito empenho. Tenho certeza que será mais um instrumento para guiar o trabalho das nutricionistas do PNAE por todo o Brasil. Inclusive, aproveito essa oportunidade para parabenizar os nutricionistas que são fundamentais para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar e reforço o apoio da COSAN ao trabalho de vocês, colocando nossa equipe sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Agora vamos ficar com a apresentação e a fala aí do presidente e do Garigã. E agora eu tenho certeza que esse material será uma importante ferramenta para a boa execução do programa. Obrigada e bom evento a todos. Convidamos agora o diretor de Ações Educacionais, senhor Garigá Amarante. Bom dia. Cumprimento-se nessa abertura o presidente Marcelo e a coordenadora Débora, e cada pessoa que nos acompanha online. Quero reforçar as palavras da Débora e acrescento que o PNAE, por sua magnitude, tem sido um exemplo em diversos outros países de um programa importante de segurança alimentar e nutricional, de acesso a alimentos e de promoção da saúde, que tem como uma das vertentes a promoção da alimentação adequada e saudável. A promoção da alimentação adequada e saudável é uma diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar e se configura em uma estratégia que informa e motiva os indivíduos à adoção de hábitos alimentares saudáveis por meio de ações educacionais, educação alimentar e nutricional. Isto mostra o quanto o Programa de Alimentação Escolar brasileiro é relevante e que o FNDE, enquanto órgão financiador e normatizador do PNAE, também precisa prestar assistência técnica contínua aos entes federados executores do programa. Do mesmo modo, como política pública relevante de segurança alimentar e de promoção da saúde, o PNAE deve sempre estar alinhado com as recomendações do Ministério da Saúde. Do mesmo modo, como a política pública relevante de segurança militar e de promoção da saúde. Além de alimentar milhões de estudantes de forma gratuita e diária, o PNAE tem um potencial para impulsionar a economia local, por meio de fomento à agricultura familiar e difundir a educação alimentar e nutricional, fazendo com que a comunidade escolar tenha acesso a alimentos e conhecimento sobre alimentação adequada e saudável. Em razão disso, esse material orientativo para a elaboração de cardápios é tão valioso, pois os nutricionistas que atuam na alimentação escolar passam a contar agora com mais uma fonte de auxílio para guiarem seu trabalho. Com isso, eu quero desejar a todos um grande evento, parabenizar toda a equipe do PNAE que trabalhou para a realização desse evento e dizer para vocês que aproveitem o máximo possível toda essa informação. Obrigado. Obrigado, senhor Garigã. Agora, com a palavra, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhor Marcelo Ponte. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a mesa, a Débora Bosco, Garigã, meu diretor da DIRAI, de Assuntos Educacionais, meu grande amigo. Não posso deixar de citar a Solange, que não está na mesa, mas é a nossa coordenadora do PNAE. Agradecer a ela e demonstrar a todos vocês o meu orgulho e a satisfação de participar hoje do lançamento desse
caderno 3 da série Nutricionistas do PENAI, intitulado Planejamento de Cardápios para a Alimentação Escolar. Eu tenho certeza que essa publicação ela vai ser um importante instrumento de orientação a todos os nutricionistas que são diretamente os envolvidos com a execução do PENAI em todo o nosso país. Nessas palavras, eu queria também reconhecer o trabalho das nutricionistas, a sua atuação, a forma como se portam, inclusive até nas redes sociais, demonstrando o apoio ao programa e sempre trazendo isso até bastante carinho e amor por todas as ações que elas empreendem dentro do PENAI. Como responsáveis técnicos do PENAI, em cada estado e município, as nutricionistas têm um papel de destaque na gestão do programa e levam também uma responsabilidade muito grande, pois a gente entende que um cardápio bem elaborado, com devido planejamento, é bastante essencial para que possamos assegurar a oferta de uma alimentação adequada e saudável a milhões de estudantes brasileiros. E esse caderno que hoje nós vamos lançar tem o objetivo de trazer critérios técnicos que possam auxiliar ainda mais os nutricionistas do PENAI nessa tarefa de elaboração dos cardápios da alimentação escolar. E a tarefa não é fácil, eu sei bem disso, né? Tudo que a gente pede, tudo que a gente demanda, a gente tem a plena convicção e a noção de que dá trabalho. Todos temos que sentar, pensar, raciocinar, discutir, para que empreendamos um melhor objeto, uma melhor forma de atuação. Nesse aspecto específico, a gente tem que sempre levar em consideração uma série de aspectos diferentes para a criação de cardápio, que possam, de fato, garantir a segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. Para isso, é preciso conhecer o perfil da população que vai ser atendida, do estudante que vai ser atendido. É preciso mapear a vocação agrícola da região, é preciso saber ainda qual é a produção local da agricultura familiar e assim como verificar as safras de cada gênero produzido. Tudo isso tem que ser conciliado, tudo isso precisa ser muito bem harmonizado. É preciso saber também a realidade de cada rede de ensino com relação à infraestrutura e aos próprios recursos humanos disponíveis nas escolas. É preciso ainda calcular as necessidades nutricionais dos estudantes, levando-se em conta a idade dos alunos atendidos em cada unidade de ensino. E é preciso, por fim, também considerar que os estudantes possuem necessidades nutricionais especiais, como celíacos, por exemplo. E ainda fora tudo isso, a gente tem que levar em conta a cultura alimentar da região e conhecer profundamente a própria legislação do PENAI. Enfim, é muita coisa de verdade, mas é a pura verdade. As nutricionistas precisam considerar, conhecer, pesquisar, destrinchar, analisar, calcular, planejar, elaborar, acompanhar e avaliar. Uma série de ações que são estritamente necessárias para garantir a segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes dentro desse ambiente escolar. O caderno que agora vamos lançar vem para ajudar os profissionais de nutrição nessa importante tarefa de prover alimentação saudável e de qualidade, além de incentivar a formação de hábitos alimentares e saudáveis. Durante o evento hoje, vocês vão conhecer mais detalhes sobre a publicação, além de receber informações pormenorizadas sobre cada assunto, sobre cada capítulo. Os autores do caderno também vão responder às dúvidas dos participantes. Mas o que eu quero realmente ressaltar aqui é que hoje vocês são dos atores principais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aprimorar o PENAI hoje, tenho consciência disso, passa pelas mãos de cada nutricionista responsável e responsável técnico pelo programa. Um dos pilares do programa é a oferta de alimentação saudável e de qualidade, o que é essencial para que os estudantes possam ter um aprendizado e do desenvolvimento físico e intelectual. Uma boa alimentação escolar também é um incentivo à criação de bons hábitos, que são decisivos para promover a saúde dos nossos estudantes e que geram futuros importantes a todas as crianças e jovens, como a prevenção de diversas doenças cardiovasculares e até o diabetes. Mas eu sempre quero me fazer entender que isso só é possível com um bom planejamento e uma boa elaboração de cardápio, que vão balizar as refeições de mais de 40 milhões de estudantes em cerca de 150 mil escolas públicas e comunitárias e filantrópicas. Às vezes a gente fala esses números quando viaja, eu e o Garigan, a gente estivemos em outros países, o pessoal pede para a gente repetir sempre esse número, porque eles não conseguem imaginar 150 mil escolas, 40 milhões de estudantes. E já tem uma ideia ainda do programa, um programa que serve 50 milhões de refeições diárias e ainda pensar ainda em 10 bilhões de refeições por ano letivo. Por fim, eu queria lembrar que o FNDE está sempre por aqui, para apoiar todas as entidades executoras na gestão do PENAI. Afinal, é a nossa missão prestar essa assistência técnica aos gestores, aos técnicos, aos nutricionistas e todos os agentes envolvidos com a execução, não só desse programa, mas de todos os programas que o FNDE é portador e
e a gente não tem que falar, muitas vezes falamos do FNDE apenas como um órgão bilionário da educação. Realmente o é, até porque a educação precisa ter investimento de bilhões. Não adianta a gente pensar que vamos fazer uma educação sem investimentos financeiros, mas também temos que sempre estar balizados com a outra missão do FNDE, que é a própria assistência técnica, que é o que fazemos aqui nesse dia, por exemplo. Então, desejo a vocês que possam aproveitar bastante as informações que constam no novo caderno, que é voltado aos nutricionistas, possam utilizá-las como fonte de orientação, um balizamento técnico para o planejamento e elaboração dos cardápios. Aproveite essa manhã, tire suas dúvidas com os nossos técnicos e gestores. E quero dizer que o PENAI mora no coração do presidente da FNDE. Eu tenho um grande carinho pelo programa. É a pauta mais, posso dizer até que mundial que o Brasil teve, é uma das pautas mais agregadas, onde os países vêm aqui copiar, inclusive o nosso marco legal. E vocês, nutricionistas e minha equipe aqui do FNDE, faz muito parte disso. Esse reconhecimento vem por conta do trabalho de vocês. E hoje aqui venho aqui expressar minha gratidão e parabéns por essa iniciativa. Muito bom evento a todos. Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, desfazemos o dispositivo de mesa e agradecemos as autoridades presentes. Convidamos agora a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI, e autora do caderno Planejamento de Cardápios para Alimentação Escolar, senhora Solange Castro. Solange é nutricionista, mestre em educação, especialista em financiamento e execução de políticas e programas educacionais no FNDE, foi coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional do PENAI e é, atualmente, coordenadora-geral do PENAI no FNDE. Olá, bom dia, Matheus. Obrigada. Já posso compartilhar a tela? Pode sim, Solange. Bom dia, colegas da mesa, todos e todas que nos assistem. Obrigada, presidente Marcelo, pelas palavras, diretor Garigam, por todo o apoio e confiança no trabalho da equipe da CGPAI. Mas hoje meu lugar de fala aqui é como autora junto com os meus colegas de mesa. E é com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui hoje para lançar o caderno 3 da série Nutricionistas do PNAE, Planejamento de Cardápios para Alimentação Escolar. Eu não sei se ele já está disponível no site para download, mas a intenção é que já seja disponibilizado agora ainda pela manhã. A série é uma publicação da FNDE em parceria com centros colaboradores em alimentação e nutrição do escolar por meio de consultorias. Então, aproveito aqui já para agradecer também aos SECANES, que são nossos parceiros e que estiveram envolvidos no caderno 3, o SECANE da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Goiás. Muito carinho por todos os coordenadores de gestão e equipe técnica dos SECANES. Eu farei uma apresentação, uma introdução contextualizando e trazendo um pouco do histórico da construção do caderno. Com uma apresentação geral, meus colegas, então, na sequência, os outros autores, apresentarão os capítulos individualmente. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto. A série Nutricionistas do PNAE, então, inicialmente estava composta por 2 cadernos, né? O caderno 1, que lá no ano de 2016, o caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades alimentares especiais. Foi o primeiro caderno. É um caderno bastante técnico, denso, direcionado para os nutricionistas que atuam no PNAE, com caminhos possíveis para garantir o atendimento aos estudantes com necessidades alimentares especiais. Apresenta todo o processo de planejamento, articulação, aquisição, fluxos e das condições e patologias consideradas naquela época como prioritárias, né? Se elencou alergias alimentares, doenças celíacas, lipidemias, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, intolerância à lactose. E na sequência, no ano de 2017, então foi lançado o caderno 2, que é o Manual de Apoio para as Atividades Técnicas do Nutricionista no âmbito do PNAE. É um caderno que apresenta todas as atividades obrigatórias dispostas na resolução do caderno federal, do Conselho Federal de Nutricionistas, a 465 de 2010. Como a elaboração do plano anual de trabalho, teste de aceitabilidade, diagnóstico nutricional.
Então, contar um pouquinho da história de como que nós chegamos agora no caderno 3. Lá no ano seguinte, em 2018, deu-se início, então, à elaboração do caderno de planejamento de cardápios. Naquele momento, a Daniela Bicalho foi contratada como consultora e elaborou a primeira versão, né, Dani? De acordo com a resolução que estava vigente à época. No entanto, paralelo a isso, nós iniciamos um processo aqui na Coordenação de Segurança Alimentar Nutricional, na FNDE, de revisão da resolução. E quem acompanhou esse processo foi um processo que durou quase 2 anos, especificamente dos aspectos de alimentação e nutrição, com 2 grupos técnicos. Então, resultou na publicação da Resolução 6 somente no ano de 2020. Então, percebam que foram 2 anos de muita discussão com relação à Resolução 2. E durante esse período, então, foi necessário atualizar o caderno, incluir novos temas, que foi realizado pela Ana Flávia, pelo Luiz Felipe, e por mim durante esse processo também. Então, foram várias versões desse caderno, até nós conseguimos fazer a publicação. A versão final ela foi finalizada só no ano de 2021. E a diagramação também foi outro processo longo, bastante demorado, sofrido, né? E depois, quando ele ficou finalizado, em razão do período de defesa eleitoral, a gente não conseguiu fazer o lançamento no primeiro semestre, a gente só conseguiu ser realizado agora. Então, é muita satisfação nossa, enquanto os autores, de fazer essa publicação no dia de hoje. Aqui são os autores, Daniela, meus colegas queridos, Daniela, Ana Flávia e Luiz Felipe. Foi um período longo de trabalho, né, de espera, de ansiedade, mas hoje o caderno está aqui disponível para download e apresentação para vocês. Vamos lá, então, mas antes de apresentar o caderno, eu quero trazer só algumas atualizações necessárias que foram incorporadas, foram publicadas depois que nós já tínhamos finalizado o processo de diagramação do caderno, então a gente não conseguiu incorporar a versão final, que é o caderno de compras da agricultura familiar. É um caderno também bastante denso, que tem como objetivo esclarecer os aspectos legais e administrativos para as entidades executoras conseguirem realizar as aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Está pautando na legislação atualizada, envolvendo todos os passos necessários para observar a efetivação da compra e o cumprimento do artigo 14 da Lei 11.947. Está disponível no site para download. Recomendo a leitura, porque tem várias atualizações das resoluções que vieram posteriores, né? Com fluxo bem interessante de como fazer aquisição no processo de compras. E 3 notas técnicas que foram lançadas também nos últimos meses. A nota técnica de aleitamento materno e alimentação complementar no contexto do PNAE. Foi uma nota técnica construída num grupo técnico bastante interessante. Tem um pouquinho do histórico lá. A Ana Flávia vai comentar um pouquinho sobre ela na sequência. A nota técnica de educação alimentar e nutricional do PNAE, atores sociais e possibilidades, e possibilidades de atuação. E, por fim, a nota técnica de posicionamento técnico e orientações gerais sobre comércio de alimentos nas escolas da rede pública que atendem o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vamos lá, então, para não perder muito tempo aqui, vamos entrar diretamente no caderno. Essa aqui, então, é a carinha do caderno. Ele foi distribuído em 3 capítulos, né? Todos nós sabemos que a elaboração de cardápios é uma atividade privativa dos nutricionistas, e esse caderno, então, é um documento técnico direcionado aos nutricionistas que atuam na alimentação escolar, mas que também pode ser utilizado como consulta pelos demais sujeitos que atuam na alimentação escolar. Tem como objetivo principal, então, instrumentalizar os nutricionistas nessa lógica de que o FNDE também precisa prestar assistência técnica aos nutricionistas. Apresenta critérios técnicos para planejamento e elaboração de cardápios no PNAE. O caderno, então, foi dividido em 3 capítulos. Esse primeiro capítulo trata de como entender o cardápio da alimentação escolar, apresenta a parte mais técnica do processo, traz conceitos, legislações que devem ser observadas, objetivos do cardápio, desmistifica a resolução 6 de 2020. Na sequência, então, nós temos o capítulo 2, que trata do fluxo de planejamento de cardápios. Aqui é um capítulo um pouco mais extenso,
tudo que deve, todo passo a passo que deve ser observado desde o início do processo. Aí tem, todos nós nutricionistas sabemos, que é um trabalho bastante denso de diagnóstico do perfil da população atendida, mapeamento da vocação agrícola, infraestrutura e recursos humanos que precisam ser observados na elaboração desse cardápio, porque a gente sabe que não adianta fazer um cardápio muito interessante se não tem infraestrutura na escola para poder executar depois, né? Cálculo das necessidades nutricionais, índice de qualidade depois posterior, né? Como avaliar esse cardápio, como fazer o cálculo do custo desse cardápio, realização do teste de estabilidade, em que momentos o teste de estabilidade deve ser realizado, pauta de compras, enfim, um trabalho, é um capítulo bastante denso e extenso. O capítulo 3, na sequência, é um capítulo que vai tratar do cardápio por tipo de clientela atendida. Então, nós temos lá o item de educação infantil, de 0 a 5 anos, ensino fundamental, de 6 a 15, ensino médio, de 16 a 18, atendimento para os estudantes na educação de jovens e adultos, né? E a gente tem mais de 60 anos, indígenas, quilombolas, atendimento educacional especializado, um atendimento específico para gestantes e alimentação vegetariana. Então, esses são os 3 capítulos que compõem este caderno. Na sequência, então, um destaque que eu quero dar é que em cada capítulo tem um item de Saiba Mais, que é um momento em que, para quem quiser se aprofundar no assunto, tem QR Code de acesso aos documentos que são citados ao longo dos capítulos, então vale para aquele nutricionista, aquele sujeito da alimentação escolar que tem interesse em complementar a informação que está nos capítulos. E, por fim, então, os anexos. São os anexos que trazem as referências nutricionais por faixa etária e por etapa e modalidade de ensino. Vamos passando rapidamente, então, pelo caderno, é isso. Vou deixar agora aqui é o link de acesso. Eu não sei se já está disponível lá no site da FNDE, mas este é o link de acesso, vai ficar disponível depois no site. E eu passo agora, então, a palavra para os meus colegas e eu retorno no final do debate para solucionar algumas perguntas e estamos aqui. Obrigada. Obrigado, Solange. Agora, convidamos para apresentar o capítulo 1, Entendendo o Cardápio da Alimentação Escolar, o autor, Sr. Luiz Felipe Paiva. Luiz é nutricionista, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Lavras, é doutorando em Ciências da Saúde pela em Ciências da Pediatria, pela Universidade Federal de São Paulo, especializado em tecnologia e qualidade na produção de alimentos e atualmente é professor substituto em nutrição social pela Universidade Federal de Alfenas. Possui experiência em consultoria de alimentação e nutrição, controle de qualidade de refeição, nutrição clínica e hospitalar, além de nutrição materno-infantil e alimentação escolar. Senhor Luiz. Bom dia, muito obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, diretora-geral do PENAI, nutricionista Solange, pela qual eu cumprimento toda a gerência administrativa, gerência financeira e operacional deste Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, é um grande prazer, é uma grande alegria estar aqui nesta manhã com pessoas tão especiais no resultado final deste processo de alguns anos de trabalho. Eu sou nutricionista aqui pela Universidade Federal de Alfenas, no qual eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os meus colegas que estão aqui também neste processo de transmissão. Eu sou responsável, então, por apresentar o primeiro capítulo deste caderno. Só um minutinho que eu estou tentando aqui fazer o capítulo 1 do caderno, que é intitulado Entendendo o Cardápio da Alimentação Escolar. Este capítulo, ele apresenta
aspectos introdutórios que todo nutricionista deve levar em consideração para a elaboração adequada dos cardápios. Então, antes de iniciarmos o planejamento, a formulação dos cardápios por cada clientela atendida, nós, nutricionistas, precisamos nos atentar a esses aspectos introdutórios que são abordados nos seguintes itens: introdução ao planejamento de cardápios, o próprio conceito de cardápios, advindo de diversas fontes e referências, objetivos do cardápio, como se trata a responsabilidade e a importância na elaboração do cardápio para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, itens da legislação e as principais referências que devem ser levados em consideração para esta construção e, por fim, uma desmistificação da Resolução número 6 do ano de 2020, pautando-se no Guia Alimentar para a População Brasileira e Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Inicialmente, falando-se em relação à introdução do planejamento de cardápio, nós, autores, inserimos os postulados da alimentação que foram preconizados pelo médico Pedro Escudeiro, médico argentino, em 1937. Ele traz, em seus documentos e referências, as 4 leis da alimentação: a lei da quantidade, da qualidade, a harmonia e a adequação. Em relação à lei da quantidade, é muito importante que os nutricionistas observem o total de calorias e nutrientes que são consumidos, que sejam suficientes para atender às necessidades energéticas e manter o equilíbrio do organismo. Então, todo cardápio deve ser elaborado respeitando as devidas quantidades em relação a quilocalorias, em relação aos macro e micronutrientes, suprindo, assim, essas necessidades energéticas, objetivando o equilíbrio. Em relação à qualidade, sabemos que ela é um componente essencial para um cardápio devidamente adequado. Então, todos os grupos alimentares devem estar presentes na elaboração dos cardápios, visando um bom funcionamento do corpo. Nada mais é do que a proporcionalidade entre nutrientes a fim de gerar um equilíbrio. Então, a combinação de cores, consistências e sabores, apresentando de maneira harmônica um cardápio que seja aderido pela população que irá consumir. E nesse aspecto, nós levamos em consideração também a culinária como uma arte. Então, temos, além do planejamento de cardápios, a figura dos nossos manipuladores de alimentos, que trazem a culinária como uma arte durante todos os dias da oferta de refeições no dia a dia do PNAE. E a adequação, item extremamente importante, levando-se em consideração o respeito a cada ciclo da vida, respeitando o estado fisiológico, o estado de saúde, hábitos alimentares locais, a cultura regional, dentre outros. Então, essas leis da alimentação, elas devem ser observadas no que diz respeito a um planejamento de cardápios. Enfim, trazemos então o conceito de cardápio. São várias as fontes e origens que conceituam um cardápio e é extremamente importante que o profissional nutricionista saiba deste conceito. Em nosso caderno construído, então, foi colocado o seguinte conceito de cardápio. Ele sendo um instrumento de grande relevância para o funcionamento de um serviço de alimentação. A cozinha escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, as refeições ofertadas dia a dia, consistem em um serviço de alimentação. E, a partir deste cardápio, é possível definir não apenas a lista de alimentos, condimentos, ingredientes culinários e as bebidas a serem adquiridas,
mas também o número e o perfil dos funcionários que são responsáveis pela sua execução, os nossos manipuladores de alimentos, além da relação dos equipamentos e utensílios necessários para poder preparar e servir os alimentos. Então, o cardápio se torna um instrumento gerencial em que o nutricionista insere toda a relação dos alimentos, que será inserido no dia a dia das escolas, das unidades escolares, respeitando aquilo que está preconizado em nossa resolução. Assim, quais seriam os objetivos do cardápio? Primeiramente, devemos salientar e relembrar de que os cardápios da alimentação escolar sempre devem ser elaborados pelo nutricionista responsável técnico do programa, tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, irei falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, de modo que respeitem as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares locais, a cultura alimentar, pautando-se sempre na sustentabilidade, na sazonalidade, na vocação agrícola da região, promovendo, assim, a promoção da alimentação adequada e saudável. Então, vejo que são grandes os desafios para que o nutricionista RT consiga elaborar os cardápios que sejam adequados, atendendo aquilo que está disposto na nossa resolução e ainda todos esses aspectos voltados à sustentabilidade, sazonalidade e vocação agrícola regional. Com isso, salienta-se também a importância de sempre respeitar as individualidades. Os cardápios, eles devem respeitar as individualidades, especialmente de estudantes que são diagnosticados com alguma necessidade alimentar especial. Temos o caderno 1 desta coleção, que trata muito sobre a questão das necessidades alimentares especiais, e ainda os estudantes que apresentam alguma deficiência, algum transtorno global de desenvolvimento e que apresente altas habilidades ou superdotação. E ainda, todos os cardápios devem ser elaborados respeitando as especificidades culturais de comunidades indígenas e comunidades remanescentes de quilombos, as comunidades quilombolas. Então, o nutricionista, em que atua nessas áreas onde há reservas indígenas, reservas de comunidades quilombolas, deve-se respeitar a cultura destes povos, visando o planejamento de cardápios. Sabemos de que a responsabilidade técnica da elaboração de cardápios para os escolares é uma competência privativa e uma atividade relevante do nutricionista do PENAI. Então, muitas vezes acontece de um gestor escolar, de um secretário de educação, ou até mesmo dos manipuladores de alimentos, fazerem alterações nos cardápios, ou até mesmo sentir-se autonomia em realizar os cardápios. Porém, salientamos de que esta elaboração de cardápios é uma atividade privativa do profissional nutricionista, que assume, então, a responsabilidade técnica para tal. Assim, sabemos, então, que é imposto pela Lei 11.947 de 2009, o arcabouço jurídico principal do PENAI, de que esses cardápios da alimentação escolar, eles sempre devem ser elaborados pelo nutricionista com a utilização dos gêneros alimentícios básicos, sempre respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura local e ainda a tradição de suas localidades, pautando-se, mais uma vez, na sustentabilidade, na vocação e diversificação agrícola na região, promovendo a alimentação adequada e saudável. Então, percebo que são muitos conceitos introdutórios
neste capítulo 1, mas de suma importância visando o estágio inicial de um planejamento de cardápios. A elaboração dos cardápios sempre deve ser pautada na normatização e nas notas técnicas do PNAE. Então, qual seria esta normatização? A Lei número 11.947, do ano de 2009, a Resolução 06, do ano de 2020, sendo também complementada pela Resolução 20 do mesmo ano e a Resolução 21, o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado a sua segunda versão em 2014 pelo Ministério da Saúde, e em 2019, publicado pelo mesmo Ministério, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Então, a elaboração de cardápios deve sempre estar pautado nesta normatização, nas notas técnicas e nos documentos de referência que foram utilizados para a elaboração deste caderno. Esta imagem é uma síntese das principais recomendações em relação à oferta dos alimentos da agricultura familiar, a oferta de frutas e hortaliças, a restrição de determinados alimentos e ou grupos alimentares e ainda a limitação em relação aos doces e preparações regionais doces. Então, nós tentamos colocar de uma maneira mais lúdica e compreensível a interpretação desta resolução, onde vocês, nutricionistas e demais atores sociais do PNAE, terão a oportunidade de trabalhar estas figuras em processos de capacitação ou até mesmo na compreensão daquilo que tange a alimentação escolar. Eu gostaria de ressaltar também esta segunda imagem que foi inserida no nosso caderno, que fala sobre a questão da oferta nas preparações diárias e a quantidade máxima de gorduras totais, gordura saturada, sobre a questão da energia total proveniente de açúcar em relação ao sódio e ainda a proibição da oferta de gordura trans industrializada para todos os cardápios do PNAE. Então, torna-se extremamente importante que o nutricionista respeite estas referências e utilize como base para esta elaboração dos cardápios. Enfim, o último tópico que é abordado neste capítulo 1 refere-se à desmistificação da resolução número 06, que foi publicada no ano de 2020 e que até hoje ainda traz algumas dúvidas e grandes desafios para a execução dos cardápios no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, como eu já disse, vários documentos foram utilizados como base para esta elaboração dos cardápios, destacando-se o Guia Alimentar para a População Brasileira, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos e ainda o modelo do perfil nutricional da OPAS, com dados da OMS, e ainda o marco de referência de EAN para políticas públicas, publicado no ano de 2012. Então, de uma maneira bem sintetizada, sabemos que a partir de agora, desde 2020, os cardápios eles são elaborados considerando a classificação nova dos alimentos conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, nós temos a importância da inserção dos alimentos in natura em nossos cardápios, sendo aqueles alimentos obtidos diretamente da natureza, por meio das plantas e também dos animais, e que não sofrem nenhum tipo de alteração. Os alimentos minimamente processados, que são os nossos alimentos in natura, mas que sofrem algum processo mecânico ou físico, como secagem, moagem, fracionamento, remoção, limpeza ou algum processo similar. Alimentos processados, aqueles que são fabricados pela indústria ou de maneira caseira, com a adição de sal e açúcar ou algum outro ingrediente culinário, e os alimentos ultraprocessados,
aquelas formulações industriais onde há uma grande adição de aditivos e uma maior concentração de açúcares e gorduras. Então, é muito importante que o nutricionista acesse o guia alimentar, acesse as informações em relação à classificação nova dos alimentos, justamente por meio desses links. Então, uma das sessões Saiba Mais traz justamente o acesso direto ao guia alimentar para a população brasileira e ao guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. E ainda nós temos esta nota técnica do PNAE, de número 1879810, trazendo justamente uma explicação minuciosa e detalhada desta classificação nova. Por que é importante o conhecimento? Justamente porque os parâmetros de aquisição de alimentos pauta-se em relação à classificação nova. No mínimo, 75% do recurso deve ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados, no máximo 20% para alimentos processados e ultraprocessados e no máximo 5% para ingredientes culinários processados. E ainda, em caráter complementar, recomenda-se que o profissional adquira, de no mínimo 50, o número de diferentes alimentos in natura ou minimamente processados a serem adquiridos anualmente pelos municípios. Então, com essa informação, salienta-se ainda mais a importância do conhecimento da classificação nova. Temos ainda aqueles alimentos de limitação de oferta. Então, dentre os alimentos de limitação de oferta, que também estão inseridos neste capítulo 1, refere-se aos produtos cárneos, sendo limitados em, no máximo, 2 vezes por mês, tanto no período parcial como no período integral. Temos os alimentos em conserva, sendo limitados também em, no máximo, 1 vez por mês, também no período parcial ou no período integral. Os líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, sendo a oferta limitada em 1 vez por mês no período parcial e no máximo 2 vezes por mês no período integral. Em relação aos produtos de panificação, os mesmos também são limitados em no máximo 2 vezes na semana, se eu oferto uma refeição para os escolares em período parcial e ainda no máximo 3 vezes na semana, se eu oferto 2 refeições ou mais neste mesmo período. E no período integral, limita-se então no máximo em 7 vezes por semana. Em relação aos doces, que também é um grande destaque em nosso caderno, tem a limitação de oferta em no máximo 1 vez por mês, tanto para o período parcial como para o período integral. Em relação às preparações regionais doces, visando justamente a valorização da nossa cultura alimentar brasileira, recomenda-se que seja no máximo 2 vezes por mês no período parcial e no período integral, então limita-se em no máximo 1 vez ao mês. E em relação à margarina ou creme vegetal, ela deve ser ofertada no máximo 2 vezes por mês no período parcial e no máximo 1 vez por mês no período integral. Lembrando, então, que as gorduras trans industrializadas não devem ser ofertadas em nenhuma modalidade de cardápios. Essas informações, elas estão presentes na Resolução 06 e o nutricionista precisa ter isso muito bem clarificado, justamente evitando que o cardápio seja elaborado de maneira inadequada. E outro ponto, em relação à oferta de frutas, legumes e verduras, sabemos que para o período parcial, elas devem ser ofertadas as frutas em no mínimo 2 dias na semana, legumes e verduras no mínimo 3 dias na semana. Já no período integral, esta oferta de frutas no mínimo, 4 dias na semana, legumes e verduras em 5 dias na semana, totalizando 280 gramas
por estudante na semana no período parcial e cerca de 520 no período integral. Salientando, mais uma vez, de que bebidas à base de frutas não substitui a obrigatoriedade da oferta da fruta in natura. Temos também, em relação à variedade de alimentos por semana, de acordo com o número de refeições. Então, sabemos que, de acordo com o número de refeições, os alimentos in natura ou minimamente processados por semana devem respeitar essa quantidade entre 10, 14 e 23, em relação às necessidades nutricionais que serão devidamente contempladas com o planejamento de cardápios. Em relação aos alimentos fontes de ferro M, recomenda-se que seja a oferta de no mínimo 4 dias na semana, e alimentos fontes de vitamina A, recomenda-se o mínimo de oferta em 3 dias por semana. E por fim, salientamos que para crianças na modalidade creche, ou seja, até 3 anos de idade, é proibido o fornecimento de qualquer alimento ultraprocessado e ainda a adição de mel, açúcar ou adoçante nas preparações culinárias e nas bebidas. No planejamento de cardápios e das fichas técnicas de preparação, deve ser informados os valores de referência para energia, macronutrientes e os micronutrientes prioritários, ou seja, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. E deve-se, obrigatoriamente, ofertar no mínimo 2 refeições ao dia para aquelas creches que estejam no período parcial, atendendo 30% das necessidades nutricionais, e no mínimo 3 refeições ao dia, quando a creche for no período integral, devendo atender 70% dessas necessidades nutricionais diárias. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação sobre este capítulo 1. Nada mais é do que todas as informações que são tragas na Resolução 06, em que nós, autores deste caderno, tentamos trazer de maneira mais clarificada e didática possível para que o planejamento de cardápios atenda, de fato, todo o arcabouço jurídico legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu agradeço a participação de todos e obrigado. Obrigado, senhor Luiz, pela excelente apresentação. Convidamos agora para apresentar o capítulo 2, Planejamento do Cardápio, a autora senhora Daniele Bicalho. Daniela é nutricionista, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências pela USP, possui especialização em Vigilância Sanitária de Alimentos e em Nutrição Pediátrica Escolar. Tem experiência técnica de pesquisa e acadêmica com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com trabalho técnico desenvolvido na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de São Paulo, no FNDE, e no Centro Colaborador de Alimentação Escolar, SECANI, da Unifesp. Atualmente, é membro titular do Conselho de Alimentação Escolar da cidade de São Paulo, membro da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região e atua como pesquisadora sênior no Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, no projeto de avaliação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Bem-vinda, Daniela. Obrigada, Matheus, pela apresentação. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todos que estão assistindo a gente aqui nessa manhã. Queria cumprimentar a mesa, Solange, muito obrigada pela parceria de sempre. Queria cumprimentar também os colegas Luiz, Ana Flávia, que entraram aí nesse material para somar. Com muito prazer que eu estou aqui essa manhã, depois de tantos anos de trabalho nesse material, então, aqui nesse lançamento do caderno de planejamento de cardápios. Eu vou abordar para vocês um pouquinho nessa apresentação sobre o capítulo 2 do nosso caderno. Esse capítulo 2, ele é um capítulo que a gente vai entrar mais com a mão na massa mesmo, da elaboração dos cardápios escolares.
Lembrando que a elaboração do cardápio ela é o primeiro passo para todo o processo de produção de refeições na alimentação escolar, né? A partir dele é realizado aí todo o planejamento, a aquisição dos insumos, o preparo das refeições, uma vez que determina o tipo de produto que vai ser adquirido no cardápio, o período de utilização, a forma de preparo, a quantidade, os equipamentos, os procedimentos e a quantidade de manipuladores de alimentos necessários. Então, dessa forma, a gente entende o cardápio como um instrumento norteador do programa de alimentação escolar e você, nutricionista, exercendo um papel estratégico nesse momento de planejamento de cardápio para alimentação escolar. Nesse capítulo, a gente vai abordar as etapas de cada item para o planejamento adequado de um cardápio escolar. Desde o diagnóstico da população atendida, o mapeamento dessa população agrícola, infraestrutura e recursos humanos disponíveis para os nutricionistas, a questão do cálculo das necessidades nutricionais diárias, a escolha das preparações culinárias e a elaboração da ficha técnica, o estabelecimento do per capita e a elaboração do cardápio propriamente dita, o custo do cardápio, teste de aceitabilidades e sobre a pauta e a especificação de gêneros alimentícios. Nesse caderno, a gente deixa disponível também um fluxograma para elaboração dos cardápios, que é essa imagem que vocês estão vendo, que é o que a gente vai abordar aqui, esse passo a passo para a elaboração dos cardápios. Para um adequado planejamento dos cardápios, primeiramente o nutricionista ele deve realizar um diagnóstico do perfil nutricional dos estudantes, ou seja, ele tem que conhecer e analisar as características específicas da clientela atendida por meio de alguns critérios que a gente coloca aqui e a gente especifica no material ponto a ponto. Então, a questão do estado nutricional, que tem que conhecer o estado nutricional dessa população que é atendida, qual é a faixa etária dessa população atendida, a cultura alimentar, porque a gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais, então diversas culturas alimentares, às vezes, muitas vezes na mesma cidade, culturas diferentes, e a questão também da necessidade alimentar e nutricional especial, dependendo se tem algum aluno com algum tipo de doença que é atendido. Para um adequado planejamento dos cardápios, primeiramente o nutricionista ele tem que levar em consideração a cultura alimentar e a vocação agrícola, podendo inclusive estimular positivamente, né, o desenvolvimento econômico dessa região, por meio da compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, permitindo a aquisição de produtos frescos, saudáveis, né, visando aí um desenvolvimento local, né. Por isso que por meio da legislação do programa, né, existe essa questão de a utilização, né, da determinação da utilização do mínimo dos 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE às entidades executoras para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Nessa perspectiva, então, o nutricionista ele assume aí uma posição estratégica, né, na execução integral e plena do programa, com o desafio de atuar como agente social integrante nesse processo de desenvolvimento sustentável, incentivando a política de compra de agricultura familiar e de segurança alimentar e nutricional. Licença, Daniela. A minha câmera saiu, né? Isso. Saiu sozinha. Eu acho que a conexão agora pode... Voltou. Imagina, eu que agradeço. Então, a gente deixa nesse material como um aporte, né, toda essa questão do nutricionista para mapeamento da vocação agrícola da região. Um outro aspecto que tem que ser considerado é com relação aos recursos humanos e a infraestrutura, né, para elaboração do cardápio. Para a seleção desses alimentos que o nutricionista vai
compor o cardápio, é necessário verificar se tem viabilidade de preparo, né, dos alimentos nas cozinhas das unidades escolares atendidas pela entidade executora, né, tendo conhecimento prévio das condições de infraestrutura, das cozinhas e os estoques escolares, bem como os recursos humanos, os cozinheiros escolares que estão à disposição para elaborar este cardápio. O próximo passo, então, seria o cálculo das necessidades nutricionais, né? Estou tentando colocar minha câmera aqui novamente, vamos ver. Não está indo. Desculpa, gente. Vamos ver se agora vai. Aí, foi. Então, com relação ao cálculo das necessidades nutricionais, né? A necessidade energética é um aspecto que tem que ser considerado, né, durante o planejamento dos cardápios. As referências nutricionais estabelecidas na resolução do PNAE para macro e micronutrientes, né, baseados aí nas metas de ingestão da população específica, considerando a faixa etária, né? Então, por isso a gente foi especificando, né, nesse aspecto do material, para cada tipo, né, de ensino, o número de refeições, quais as necessidades energéticas que a gente tem que atender aí nesse momento. Eu vou falando sem câmera porque realmente não estou conseguindo, eu peço desculpa para vocês. Então, agora a gente vai para uma outra etapa de elaboração de cardápios, que é a escolha propriamente dita das preparações culinárias, né? A seleção dos alimentos a serem inseridos no cardápio é uma atividade técnica e política, né? Interferindo diretamente aí nos hábitos alimentares e saúde da população atendida, né? E, além disso, a forma de destinação de recursos, ela pode garantir sustentabilidade e movimentar aí a cultura alimentar local. Então, a escolha das preparações culinárias, elas devem ser feitas com base no mínimo de 75% de recursos federais para alimentos in natura e minimamente processados, no máximo 20% de processados, ultraprocessados e 5% de ingredientes culinários. Lembrando que a elaboração do cardápio, a gente tem que atender requisitos mínimos nesse cardápio, né? Como, por exemplo, descrever nesse cardápio a modalidade de ensino, se é zona rural, zona urbana, faixa etária, período de atendimento, né? Se for para necessidade especial, especificar o caso, colocar as informações e descrições desse nutricionista, né? E a gente deixa, então, aí alguns exemplos, né, que poderiam ser utilizados nesse modelo de elaboração de cardápio, nesse material. Nesse material, a gente ainda lembra, né, de outros materiais, né, que podem dar apoio para a elaboração do cardápio do nutricionista, como, por exemplo, o índice de qualidade do IQCOSAN, né, para padronização dessas análises dos cardápios, analisando o cumprimento, né, se está de acordo com as regras do programa de alimentação escolar. E também a ferramenta de planejamento, né? O Plano PNAE, que tem como objetivo aí auxiliar o nutricionista na elaboração da ficha técnica, calcular os cardápios, né? Então, a gente lembra também desses outros instrumentos importantes. Com relação à elaboração de ficha técnica e estabelecimento do per capita, que é o próximo passo, né? A ficha técnica é um instrumento gerencial de apoio operacional, né? Funcionando aí como um subsídio para o nutricionista para o planejamento de cardápio no processamento de refeições, garantindo aí padronização da qualidade, né? Então, a gente coloca alguns requisitos mínimos que devem ter na ficha técnica, como o nome da preparação culinária, a faixa etária, a unidade escolar, a descrição de ingredientes, os per capita, porcionamentos, custos, todas as informações nutricionais e identificação
do nutricionista. Um outro passo, né, na elaboração de cardápio também é o cálculo do custo desse cardápio, né? Um fator fundamental a ser considerado por um nutricionista é o custo do cardápio, né? De acordo com o planejamento do orçamento da entidade executora, levando em consideração sempre a previsão do repasse do FNDE feito à entidade executora, né? Somando essas 10 parcelas anuais, né? Ao recurso financeiro proveniente da entidade executora, né? Porque é uma responsabilidade das 13 esferas governamentais, né? Essa questão do valor. O próximo passo seria a realização do teste de aceitabilidade. Nós, como nutricionistas, sabemos que a aceitação de um alimento, ela reflete na qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento da alimentação escolar. E o atendimento de todas as diretrizes sobre alimentação e elaboração de cardápios saudáveis não garante que a refeição seja em todas as refeições aceitas. Então, por muitas vezes, os alunos podem rejeitar determinados alimentos ou preparações culinárias que não fazem parte dos seus hábitos alimentares. Então, buscando aí adequar os alimentos oferecidos na alimentação escolar aos hábitos e preferências alimentares dos estudantes, o PNAE, então, determina que o nutricionista realize os testes de aceitabilidade, né? Que deve ser feito aí sempre que um novo cardápio, né, ou um novo alimento que não faça parte da cultura seja introduzido, né, alguma alteração inovadora, né, tem que fazer esses testes de aceitabilidade. E a gente lembra aí do material, né, de teste de aceitabilidade que já tem disponível no site do FNDE, que vocês podem utilizar para fazer os testes. E finalizando, então, a gente tem a pauta de compras e especificação dos gêneros alimentícios, né? A especificação dos gêneros alimentícios para o PNAE de forma correta, ela é super importante para a efetividade do processo licitatório e da chamada pública, sendo um fator aí primordial para a contratação adequada do produto, evitando possíveis divergências entre o produto contratado e o entregue para o fornecedor. Então, a gente deixa algumas sugestões de critérios, né, para descrição e as especificações de gêneros de compras, né, com relação à denominação do produto, que deve ser sempre no singular, concisa e completa, né, não deve ser utilizada descrições referentes às marcas, gírias e regionalismo. Especificação também deve prender-se ao material e atentar à sua forma de embalagem, né? Então, aqui, o meu muito obrigada para todos, né? O recado que eu deixo aqui, esse material, ele é mais um recurso para vocês, nutricionistas, desempenharem as funções de vocês da melhor forma possível e sempre na perspectiva da segurança alimentar e a garantia da qualidade do serviço prestado. Obrigada. Obrigado, senhora Daniela. Parabéns pela apresentação. Convidamos agora para apresentar o capítulo 3, Cardápio por tipo de clientela atendida, a autora, senhora Ana Flávia Rezende. Ana Flávia é nutricionista, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, pós-graduada em nutrição clínica funcional e planejamento estratégico, pós-graduando em psicologia analítica, foi agente secane no Programa Nacional de Alimentação Escolar por 1 ano e 4 meses, e nutricionista clínica por 20 anos. Atualmente, é assessora técnica na Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas e professora na área de nutrição clínica no IESB-DF. Atuou na coordenação geral do projeto Pela Saúde do Coração, Gordura Trans Não, por 1 ano e meio, uma parceria entre Asbram e CFN. Seja bem-vinda, Ana Flávia. Eu agradeço muito a apresentação, Matheus. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui acompanhando a nossa publicação, o lançamento do nosso caderno de planejamento de cardápio para alimentação escolar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já terminando, na verdade, né, essa apresentação, eu quero agradecer
aos meus colegas, a Solange, a Daniela e o Luiz, pela essa construção coletiva. Quando o conhecimento é construído de forma coletiva, ele é sempre muito mais substancial. E, de alguma forma, valeu a pena essa demora, porque a gente consegue entregar para vocês um produto muito robusto mesmo. E queria agradecer a equipe da COSAN pelas infinitas revisões e auxílio no processo dessa revisão, né? E também pelo lançamento. E os Secanes também, que fizeram revisão para a gente desse material. Um agradecimento muito grande. Bom, eu vou tratar sobre o capítulo 3, que é quando a gente vai tratar por clientela atendida. Então, qual foi a ideia desse capítulo? O objetivo dele é ressaltar a importância da gente trabalhar de forma diferente com as modalidades de ensino e para alguns grupos especiais. Então, como que nós vamos atuar em cima deles, as suas especificidades. Então, é mais para aprofundar nesse processo. Nesse capítulo, a gente traz bastante ferramentas, outros instrumentos que vão ajudar a aprofundar, porque é necessário a gente aprofundar para poder fazer um cardápio adequado. Então, vou começar aqui pela educação infantil. Então, a gente precisa lembrar que a primeira infância é um momento de várias transformações, né? E são muito rápidas essas transformações. Trabalhos mostram que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança são determinantes para a sua saúde mental, saúde social e saúde física. Então, a gente atua nesse processo enquanto alimentação escolar. Por isso, tem que se dar para ele um olhar mais atento, um olhar mais longo e preferencialmente. Até porque é neste momento que a gente tem algumas definições sobre a formação do comportamento alimentar e o hábito alimentar saudável e adequado. O comportamento alimentar, ele é um processo de formação longo e multifatorial, que tem questões sociais envolvidas, questões financeiras envolvidas, questões emocionais envolvidas. A gente tem a parte toda antropológica também, né, com uma questão biológica e genética nesse comportamento alimentar, tem algum tipo de intervenção, mas a gente ressalta aqui que o hábito alimentar saudável, ele tem uma relação muito significativa entre o aleitamento materno e a introdução de alimentação complementar. E é por isso que a gente, na educação infantil, tem dado um olhar mais atento, inclusive com as quartas capas dos livros da educação infantil, com educação alimentar e nutricional desenvolvida, né? As preferências alimentares também começam a aparecer um pouco nesta época aí. Em torno dos 3 anos, a gente já tem a criança se manifestando em relação a essas preferências. E essas preferências alimentares terão também uma formação mais multifatorial, onde a relação com a família, a relação da família com o alimento, qual é o tipo de alimento que essa criança tem acesso. E é aqui que a gente precisa trabalhar para que ela desenvolva a preferência pelos alimentos mais saudáveis. Por isso, a gente pensa que quando a gente foi pensar no nosso caderno de planejamento, foi muito importante que a gente entendesse que precisa de um cardápio adequado para cada faixa etária. Então, nós dividimos de 0 a 6 meses, 7 a 11 meses, 1 a 3 anos e 4 a 5 anos, porque tem características diferentes. E todo esse processo foi baseado dentro do Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que a gente atendeu aos 7 princípios. E aí, com a construção do caderno de planejamento, veio andando junto também a resolução do FNDE número 6, do dia 8 de maio de 2020, com mudanças importantes nas diretrizes para a alimentação desse público, no ambiente alimentar. Então, o que foi usado dentro da resolução como base para a gente trabalhar mais especificamente a educação infantil. O Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira, para crianças brasileiras até 2 anos, e também as orientações da OPAS, que foi publicada em 2014. Frente disso, a gente primeiro aqui vem para o público de 0 a 6 meses, que é a creche. A creche, ela precisa ser entendida como um lugar que é promotor de saúde, promotor de cuidado e promotor do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, eu tenho que ofertar ações que lidem com afeto, que lidem com a questão
das interações sociais, de alguma forma, que lidem com cuidado mesmo, que a gente pode chamar desse cuidado pós-nascimento, né? E aqui, o que a gente tem que trabalhar enquanto nutricionistas dentro de uma creche é o incentivo à alimentação, ao aleitamento materno, né? Esse incentivo tem que ser dado, até porque o leite materno é um padrão ouro quando a gente pensa na alimentação pela OMS e pelo Ministério da Saúde, e a gente tem que estimular a amamentação exclusiva até os 6 meses e depois complementar até os 2 anos, pelo menos. Dentro dessa perspectiva e a preocupação que a COSAN teve com a construção desse caderno, veio também logo depois da publicação do caderno, né, como a gente falou da diagramação, como a Solange falou, a nota técnica 3049-124 de 2022, que trata exatamente do aleitamento materno e alimentação complementar no contexto do PNAE. Foi um GT multiprofissional, com vários especialistas na área que montou essa nota técnica, e eu vou ressaltar só alguns pontos em relação a essa nota, mas é muito necessário o aprofundamento nela, tá? Então, a questão que seria importante da sala de amamentação, receber, quando não tiver a sala de amamentação, onde a mulher pode ir lá, né, a nutriz pode ir lá amamentar o seu bebê, receber o leite materno extraído por essa mulher, armazená-lo de forma adequada e, quando for ofertar a criança, tem que ofertar em copinhos ou xícaras. Tá? Então, essa é uma questão muito importante e porque isso deve ser estimulado. A gente ainda tem no país um déficit de amamentação exclusivo, aleitamento materno exclusivo importante. Somos um país que estimulamos muito e a gente tem a licença maternidade cobrindo aí no máximo 4 meses de nascimento da criança para a maioria das trabalhadoras brasileiras. Então, ter uma creche que acolhe o lugar do aleitamento materno é extremamente importante e treinando também as merendeiras, né? Um material que pode ajudar muito na construção desse estímulo ao aleitamento materno dentro da creche é a creche, o guia, né? A creche como promotora de amamentação e da alimentação adequada e saudável, publicado, se eu não me engano, em 2014 também. Então, é um material que para os gestores vai ser bastante importante e aí o nutricionista também vendo para melhorar nesse sentido. Bom, depois a gente vai falar sobre as crianças de 7 a 11 meses. E aí é quando a gente faz a introdução da alimentação complementar e ela precisa ser saudável. A gente tem que se adequar um pouco em relação à consistência para esse indivíduo que está começando a experimentar os novos alimentos. A gente precisa ofertar preparações com todos os grupos de alimentos, de preferência in natura ou minimamente processados. E a consistência, a gente vai trabalhar de acordo com a individualidade da criança, mas não é para apresentar, ofertar para esse bebê nada liquidificado, né? Sucos, vitaminas, isso não vai ser permitido, tá? Nesses 7 a 11 meses, os alimentos devem estar apresentados de forma separada, porque aí a criança consegue desenvolver um paladar muito mais apurado quanto à consistência, quanto a sabor, quanto a cores, e tem uma experiência muito maior, né, nessa questão das texturas e tudo mais. Então, eu trouxe como exemplo aqui a apresentação desse aqui, que traz os pedaços da cenoura, os pedaços do couve-flor, da batata, aqui, se eu não me engano, é um abacate. Então, é importante que a criança tenha contato, inclusive, com o alimento, possa deixar ela pegar com a mão esse alimento, porque isso faz parte do desenvolvimento de um hábito alimentar saudável. Como eu já falei, foi todo esse material baseado no guia para as crianças brasileiras, né, até 2 anos, e no nosso material tem o QR Code lá, você consegue acessar diretamente o guia, tá? Bom, depois a gente vem com as crianças de 1 a 3 anos e 4 a 5 anos. É uma fase de grande importância porque a gente tem aí a consolidação dessa introdução alimentar que foi feita lá atrás, a partir dos 7 meses, né? E aqui a gente já pode trabalhar com uma consistência normal para essa criança, mas respeitando bastante a individualidade. O que a gente vai ter que entender é que as necessidades nutricionais entre esses 2 grupos são diferentes, então o porcionamento vai ser específico. Apesar de eu estar apresentando para ele, eu posso
apresentar as mesmas preparações, com a consistência normal, o porcionamento tem que ser olhado com bastante cuidado, porque ele é diferente. Esse é um momento de muita formação de hábitos alimentares, tá? Então, assim, a partir dos 2 anos, a criança já está mais autônoma e ela tende a ter suas preferências alimentares. Então, é extremamente importante que a gente estimule um processo de respeitar horários sociais e biológicos, com as preparações que vão ser ofertadas para essa formação de hábitos e estimular várias experiências com alimentos, tá? Porque é um momento que realmente costuma aparecer a neofobia alimentar a partir dos 3, 4 anos, que é o medo de experimentar alimentos novos. Se a gente não tiver apresentado para esse indivíduo alimentos diferentes durante a introdução alimentar, fica muito mais complicado para a formação de um hábito alimentar saudável. Bom, para as crianças de 4 a 5 anos, a gente pede a questão da oferta, as regras são iguais às regras para as outras faixas etárias, tá? Mas tem que olhar o porcionamento. E as crianças de 1 a 3 anos, a gente vai olhar com bastante cuidado, só um minutinho, mas associado a essa questão mesmo de disponibilizar mais alimentos para eles. Bom, e aí a gente teve a proibição até os 3 anos dos alimentos ultraprocessados e da adição de açúcar nas preparações que vão para essas crianças. Isso, quando a resolução número 6 saiu, causou bastante confusão entre a categoria, né, que está atendendo a alimentação escolar. Em vista disso, o programa, né, o PNAE, ofertou e lançou esse ano um guia, que é um livro de receitas inovadoras para alimentação escolar, onde não existe adição de açúcar e nem nem alimentos ultraprocessados, para ajudar os nutricionistas que têm que montar um cardápio para esse público, as crianças de 1 a 3 anos, isento desses alimentos. Não pode ter biscoito ultraprocessado, não pode ter açúcar, uma série de alimentos que não vão entrar. E aí, esse receituário, que foi uma contribuição de nutricionistas de toda a rede, que foi organizado pela Isabela, da COSAN. Então, assim, é um material muito rico que o nutricionista que trabalha com educação infantil deve acessar para poder conseguir cumprir essa regra dos alimentos processados e do açúcar. Bom, aí a gente agora vai entrar no ensino fundamental. De 6 a 15 anos, a gente tem aqui uma fase de transição, que é a fase, a gente pensar mais ali perto dos 9, 10 anos, que tem a pré-adolescência, então é a transição de ser criança para ser adolescente. Então é uma fase muito delicada para a gente trabalhar, e é necessário a gente atender as recomendações nutricionais específicas dadas pelo PNAE nessas 2 fases, que são diferentes de 6 a 10 anos e 11 a 15 anos, porque 11 a 15 anos a gente já tem entrada na adolescência, né? A confirmação mesmo da adolescência. São momentos importantíssimos para trabalhos e ações de educação alimentar e nutricional, e o cardápio vai ajudar nesse processo, mas é importante que a gente tenha ações separadas, porque é um momento, essa transição, ela leva a mudanças emocionais, hormonais, que mudam o comportamento dessa criança, desse pré-adolescente. Então, é importante a gente olhar em relação a isso. Depois vem o ensino médio. No ensino médio é a consolidação da época da adolescência, e ele acaba sendo um grande desafio, porque esses adolescentes tendem a mudar o comportamento alimentar, com maior acesso a alimentos ultraprocessados, guloseimas, com mais açúcar, com mais gordura. Então, traz para o nutricionista que está montando um cardápio um desafio de elaborar um cardápio saudável que atenda essa questão. Porque esses adolescentes estão com a necessidade de energia, de nutrientes aumentada, eles tendem a ter o meio mais influente, então a mídia social, as mídias de todos os tipos influenciando nessas escolhas alimentares, a gente vai ter os amigos influenciando muito nessas escolhas alimentares. Então é um momento de muito risco, deixa esse adolescente muito vulnerável em relação à nutrição. Então, para o PNAE, é um momento que a gente tem que trabalhar de forma muito significativa, olhando esse indivíduo,
esse adolescente para que ele continue a manter o hábito alimentar saudável que vem sendo construído desde lá da creche, que a gente tem essa preocupação. Depois vem a educação de jovens e adultos de 19 a 60 anos, e aqui a nossa maior preocupação é que eu preciso manter o estado de saúde do indivíduo. E uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados e que vem cheio de gordura e açúcar, ela é uma alimentação já provada de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Obesidade, diabetes, cardiopatias e assim por diante, hipertensão arterial e assim por diante. Então, o consumo frequente de alimentos ricos em gordura, em açúcar e sal, aumenta muito o risco para essas doenças. Então, acaba também sendo um desafio, porque aqui os hábitos alimentares já estão estabelecidos. E aí, é muito mais difícil uma mudança do que a criação de um hábito alimentar mais adequado. A gente vem agora para a população indígena, que são atendidos pelo PNAE, né? Os dados que nós tivemos do primeiro Inquérito Nacional de Alimentação e Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas mostraram uma vulnerabilidade em relação à segurança alimentar e nutricional e em relação ao estado nutricional dessa população. Em vista disso, a normatização do PNAE para esse público é um per capita diferenciado, com um mínimo de 30% das necessidades nutricionais por refeição ofertada a esses indivíduos. Isso é uma coisa extremamente importante. E outra coisa que tem que ser estabelecida são as especificidades culturais dessas comunidades. Então, a gente precisa priorizar a compra um cardápio onde os gêneros alimentícios sejam gêneros que estão envolvidos com a cultura alimentar desses indivíduos, né? E também provenientes da agricultura familiar. Essa é uma maneira da gente respeitar a cultura, que é uma prerrogativa do PNAE em relação a isso. Aqui, nos indígenas, a gente vai ter algumas dificuldades, vai ser muito mais desafiador para o nutricionista para poder atender esses povos, né, essas populações, porque a gente tem diversas etnias e dentro dessas diversas etnias a gente tem cultura alimentar às vezes diferente. Mas isso é uma garantia do PNAE em que essas culturas serão respeitadas, então precisa ser olhado com um olhar atento. Em vista dessa dificuldade, para ajudar o nutricionista, tem o guia da alimentação escolar indígena e de comunidades tradicionais. Então, é um instrumento que vai ser extremamente necessário para que o nutricionista que lida com essa comunidade, com essas populações, possa fazer um cardápio adequado às normas do PNAE. Por fim, em termos de especificidade, a gente ainda tem mais algumas coisas para tratar. A gente tem as comunidades quilombolas, né? Então, pelo decreto 4.887 de 2003, que definiu quem eram essas comunidades quilombolas, o PNAE passou a fazer um atendimento diferenciado às escolares quilombolas, tá? Dentro das suas necessidades nutricionais diferentes, porque a gente percebe um risco de segurança alimentar, uma vulnerabilidade em relação ao estado nutricional, e a gente tem toda a questão da tradição e da cultura alimentar dessas comunidades. Portanto, o nutricionista precisa identificar os alimentos e as receitas tradicionais para incentivar o consumo, tá? Conhecer quais alimentos tradicionais têm sido utilizados ou não, incentivar o consumo de alimentos e preparações tradicionais, porque a gente vê nessas comunidades também um acesso mais facilitado a alimentos que estão mudando a cultura alimentar deles. Então, o nutricionista tem como obrigação resgatar também, fazer uma espécie de um resgate. Testar novas formas de preparo, resgatando os alimentos que são tradicionais, como eu já falei, do cotidiano, tá? Para preservar essa tradição alimentar. Lembrando que a nossa cultura alimentar é patrimônio cultural, então não podemos de maneira alguma abrir mão desse processo. Bom, o atendimento educacional especializado, a gente vai lembrar que a gente tem várias crianças com diagnósticos diferentes e a gente precisa atender. Lembrando que o PNAE é universal, preza pela inclusão e pela equidade. Então, eu preciso trazer um atendimento para essa criança que tem necessidades especiais, tá? Lembrando que tem que ser igualitário, eu vou respeitar as diferenças biológicas e necessidades nutricionais e todas as diversidades étnicas também. Então,
o trabalho do atendimento educacional, né, alimentar no atendimento educacional especializado é extremamente importante. A educação especial, que são os estudantes com deficiência, eles têm um per capita diferenciado também dentro do PNAE. Então, tem que olhar as regras em relação a isso aqui. Bom, as gestantes. Bom, aqui a gente precisa lembrar de algumas primeiras mudanças fisiológicas que a gestação coloca nessa mulher, né? Uma coisa interessante que é bom ressaltar é que alguns trabalhos têm mostrado que a gestação em si já começa a estimular alguma preferência alimentar nesse feto, uma vez que o líquido amniótico recebe glicose e também compostos bioativos de vários alimentos. Então, é muito possível que essa criança já comece a ter algum tipo de estimulação para alguns determinados grupos de alimentos, a depender da alimentação dessa mãe. Por isso, um dos motivos que a alimentação da gestante tem que ser bastante saudável e adequada. Ela tem que ter um ganho de peso adequado, uma vez que a OMS já reconheceu que o não ganho de peso adequado influencia na saúde materna e na saúde do feto, inclusive com um risco maior de morte materna e de aborto também, espontâneo. Bom, peraí, que eu não consegui passar. Então, a mulher e o bebê, elas competem pelos nutrientes. Então, por isso, o aporte tem que ser aumentado. Eu posso ofertar o cardápio que está sendo utilizado tanto na modalidade da educação básica para as adolescentes gestantes, quanto para a OEJA, mas o aporte, né, o porcionamento vai ter que ser aumentado, porque essa gestante precisa de mais calorias, de mais nutrientes em geral, e micronutrientes também, tá? E o monitoramento desse peso vai ser extremamente importante para que a gente entenda se a alimentação dessa gestante está adequada ou não, tá? Por fim, vamos falar dos cardápios no vegetarianismo. Nós temos cada vez uma população maior optando pela alimentação vegetariana, em várias modalidades. A gente tem 14 modalidades de alimentação vegetariana. No Brasil, hoje, em torno de 14% da população tem essa opção. Mas nós temos algumas questões para serem colocadas. A primeira delas é que a alimentação da alimentação vegetariana para crianças e adolescentes não é um consenso ainda na ciência. Nós temos bons trabalhos que recomendam a alimentação vegetariana para esses alunos, porque para essa faixa etária, porque ela tem uma relação com prevenção para doenças crônicas não transmissíveis. E temos muitos trabalhos também não recomendando essa alimentação para esse público. Por quê? Elas provavelmente levam a deficiências nutricionais, como ferro, como zinco, como cálcio. Ferro, zinco, cálcio, está faltando muito agora, eu esqueci, desculpa. Mas principalmente relacionado a ferro e ao cálcio, é uma alimentação que pode levar a algum nível de deficiência. Vitamina B12, lembrei. E a vitamina B12, principalmente naquele público que não usa nenhum alimento de fonte animal, porque as fontes de B12 são alimentos de fonte animal. Então, dentro dessa questão, o que a gente precisa lembrar enquanto PNAE é que eu vou respeitar a individualidade e as escolhas dessas famílias, né, que trazem esse estudante que segue algum tipo de alimentação vegetariana. E ele tem direito, que é um direito universal, porque afinal de contas o PNAE é universal, de receber a alimentação escolar dele, tá? A refeição escolar. Portanto, a gente precisa pensar o seguinte: hoje o cardápio pelo PNAE obrigatoriamente tem que ter 4 dias de oferta de grupo M, que são alimentos em geral de fonte, alimentos de fonte animal. Então, se eu tiver estudante que faz alimentação vegetariana, ele vai precisar receber uma opção, tá? Isso é uma questão que vai ter que ser dada. E alguns desses alunos podem precisar de um atendimento e um cardápio especial, por conta dessas deficiências, tem que ser acompanhados, tá? Porque elas vão ter que ser acompanhadas. Para ajudar o nutricionista nesse desafio da alimentação vegetariana que cumpra
todas as especificidades e normas do PNAE, nós fizemos no manual sugestões de cardápio, tá? Tem aqui, até trouxe para mostrar para vocês aqui, e também temos a nota técnica que foi lançada em 2019, no final de 2019, falando sobre alimentação vegetariana, e depois ela foi revista em 2020, tá? Então, ela já está atualizada. Eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade, agradecer a oportunidade de ter estado nessa equipe para a construção desse caderno, agradecer à mesa, ao presidente do FNDE, ao diretor da DIRAI, a Solange, coordenadora da CGPAI, mas eu queria agradecer a equipe da COSAN, porque a gente que estava envolvido no processo sabe o quanto que essa equipe se empenhou para que a gente conseguisse fazer essa publicação desse caderno tão importante para ajudar o trabalho dos nutricionistas. E agradecer aos nutricionistas que estão aí na alimentação escolar, no seu dia a dia, tentando fazer com que esse programa seja executado da melhor forma possível, um dos melhores programas e mais bonitos programas de segurança alimentar, eu diria, do mundo. Muito obrigada, gente. Parabéns, Ana Flávia, pela apresentação. Informamos que o caderno Planejamento de Cardápios para Alimentação Escolar foi publicado no portal do FNDE e o link está na descrição desse vídeo. Na oportunidade, agradecemos a todos que participaram desse evento. Tenham um ótimo dia.